Atos 16, versículo 30. Vamos lá? Podemos? Amém? Diz assim: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para mim? Salvar. Para mim? Salvar. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu sei que você já ouviu sobre esse tema durante os 2 dias anteriores, mas a palavra do Senhor, ela se renova e é batalha, irmãos, nós estamos aqui. Nós temos visto que o adversário tem lutado bastante, mas a igreja, ela é vencedora. Nós temos louvado cada hino hoje aqui. Nós estamos ouvindo aqui que o Senhor, Ele está nesse lugar e Ele está falando tremendamente. Louvado seja o nome de Jesus. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero te pedir algo tão especial, Senhor. Desvinda os olhos nessa noite, Senhor. Toca também os ouvidos, ó Deus, para que a Tua palavra penetre aos corações. Vem, Espírito Santo, eu te desejo. A Tua igreja, Senhor, te deseja. A Tua presença. Fala conosco, Senhor. Sem a Tua presença, Senhor, não dá. Deus, toma o primeiro lugar. Toma o primeiro lugar. Começa, Senhor, a Tua obra. Completa a Tua obra, Senhor. Completa a Tua obra. Senhor, aquele que não crê, tira a incredulidade, joga por terra. Senhor, trabalha no nosso meio, porque o tema é de salvação, é de libertação, é de mudança de vida. Deus faz o que lhe apraz nesse lugar, Senhor. Espírito Santo, nesse texto, o Senhor utilizou de tantas formas, Senhor, para fazer o que lhe apraz. E nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, pedindo a Ti, Deus, completa a Tua obra. Tem pessoas aqui, Senhor, querendo abandonar, Jesus. Deus, toque e muda a história. Deus, liberta, transforma, muda, Senhor, pelo poder que é no Teu nome. Assim como nesse texto, Senhor, um homem queria se suicidar. Jesus, Tu trouxe libertação e vida sobre aquele homem. Traz, Senhor, sobre estas pessoas nesta noite. Em o santo nome de Jesus eu te peço. Amém. Louvado seja Deus. Capítulo 16 do Atos. A pergunta que nós acabamos de ler foi um carcereiro que fez. Ele tira os missionários para fora e faz essa pergunta: o que é necessário para que eu me salve? Mas todo o capítulo 16 tem a resposta. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mas o capítulo, ele vem trazendo, falando sobre salvação na vida de 3 personagens. E antes de nós falarmos sobre esses 3 personagens, Paulo, ele aceita Jesus como seu Salvador. Ele era um homem muito religioso. Ele aceita Jesus, ele tem um encontro com Jesus.
E ao aceitar a Jesus, ele aceita também a grande comissão que Jesus mandou para que eu e você também fizesse, que é o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Paulo, ele entende isso e ele propõe no seu coração de pregar o evangelho, e ele coloca propósito e ele traça uma trajetória, mas o Espírito Santo muda. Ele quer levar a palavra para os países asiáticos, mas o Senhor muda a trajetória e faz com que ele venha para o país europeu. Louvado seja Deus. Isso não quer dizer que você não tenha que traçar trajetória. A trajetória, você tem que colocar tudo aos pés do Senhor Jesus. Paulo ensina que nós precisamos o quê? Traçar. Nós precisamos ter um olhar de gigante. Nós precisamos ter esse olhar de não fazer as coisas por fazer, mas nós precisamos ter técnica do céu, pedir ao Senhor discernimento. Como, Senhor, eu vou fazer? Como, Senhor, eu vou levar a Tua palavra? Como, Senhor, eu vou chegar aos ouvintes? E ele traz, e ele coloca, e Deus, Paulo, tu vai levar, mas você vai levar por esse caminho aqui. E ele vai, e ele chega a uma cidade chamada Filipos, cidade situada entre o Oriente e o Ocidente, aonde ele queria levar. Louvado seja Deus, para a Ásia. Mas aonde o Senhor mandou, ele ia dar uma atacada só, que ele iria, era Porto. Veja só o que o Espírito Santo está mostrando para Paulo. Paulo tem, Deus mostra para ele, olha, você vai ter que ir por esse caminho aqui. Ele olha lá naquela cidade e fala, Filipos, eita terra que dá, eita terra que vai alcançar dois povos. Ele chega nesse lugar e procura um lugar para orar. E ele não encontra dentro da cidade, ele sai fora da cidade. E encontra algumas mulheres que estão orando. Lembra disso? Roma dominava todo aquele cenário. Roma permitia que os judeus pudessem ter o seu Deus, mas eles não podiam propagar. Eles pegaram, saíram da cidade, foram para a beira de um rio, e Paulo julgou que ali tinha um trabalho de oração e ele serviu. Havia algumas mulheres que ali estavam orando, e a Bíblia nos conta de uma mulher chamada Lídia. Louvado seja Deus. Essa mulher, louvado seja o nome do Senhor, não sabemos se o nome dela realmente é Lídia, ou se ela era uma mulher moradora de Lídia, que era um lugar de Tiatira. Mas a Bíblia fala sobre Lídia, então nós vamos falar de Lídia, para ficar melhor de compreensão. Louvado seja Deus. Lídia, ela estava no trabalho de oração. Paulo chega e começa a pregar a palavra. Agora é interessante entender isso aqui, que ela estava também orando, também no trabalho de oração. E Paulo vai e prega para ela. Eita! Talvez você esteja 30 anos dentro da casa de Deus e precisa ouvir a palavra de Deus hoje. Precisa ter mudança na tua vida. Precisa ter ação do Espírito Santo na tua vida. Precisa de libertação. Precisa da entrada do Senhor trabalhando na tua vida. Lídia está lá, juntamente com aquelas mulheres. A Bíblia fala que havia mulheres. Para se ter uma sinagoga, pelo menos tinha que ter 10 homens, mas não havia, porque não havia nenhuma sinagoga. Não havia uma sinagoga naquele lugar. Mas o Espírito Santo, que não erra, diz que
entendendo por que você precisa estar na casa de Deus? Porque Deus vai abrir o teu coração. Porque Deus vai chegar até você. E não é você que se liberta. Você não consegue. Você não tem forças. É Deus que te liberta. É Deus que chega para você. É Deus que abre o teu coração. É Deus que te transforma. Senhores, o que farei para ser salvo? Crê. Ela cria. E agora a palavra está dizendo aqui, olha, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Agora Paulo está ensinando para aquela mulher que ela precisa nascer. Sabe por quê? Porque quando você nasce do Espírito, vem a tormenta, mas o Espírito vai te dizer o seguinte, vai fazer você louvar em meio às tormentas. Você vai adorar, porque você sabe em quem tem crido, porque a carne te chama para baixo, a carne quer que você pare, mas o Espírito diz, vai ter resposta de Deus. O Espírito diz, não desanime. Louvado seja Deus. Isso não quer dizer que se você nascendo do Espírito, a carne não vai operar. Os desejos da carne não vão vir, eles vão vir. Mas quando você nasce do Espírito, aleluia, aleluia, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, que o pecado não terá domínio sobre vós. Entendeu por que tem que nascer de novo? Entendeu por que você tem que crer? Você precisa crer, mas precisa nascer de novo. Bendito seja o nome de Jesus. O pecado não vai ter domínio. Se viver pela carne, a carne te domina. Mas se você viver pelo Espírito, a palavra de Deus nos afirma que o pecado não tem domínio. Bendito seja o nome de Jesus. Esse texto de Atos 16, através da palavra de Deus, entra na vida dessa mulher. Deus faz algo de tremendo, transforma a vida dela, entra na casa dela, lembra lá, será salvo tu e a tua. Há uma promessa, porque quando uma bênção chega até você, ela é tão grande, essa é um poder tão grande, é poder de Deus, e ela alcança toda a tua casa. É lógico que para a tua família também tem que aceitar, mas esse poder, essa promessa estende à tua casa, e ela chega até a tua casa, porque você vai levar essa palavra até a tua casa e o Senhor vai trabalhar. Aconteceu na casa de Lídia. A resposta dessas perguntas ali que o carcereiro fez já está vindo muito antes lá em cima. Glória a Deus. Deus salva Lídia. Deus salva a sua casa. E ali se abre a primeira igreja da Europa. Nesse texto, a primeira igreja estabelecida por Deus foi a casa de Lídia.
Deus é tremendo. Ela estava lá, ela estava em oração. Por que o Espírito Santo de Deus muitas das vezes usa um louvor, usa alguém e fala: não desista, não pare, não pare, não pare, porque Deus tem o seu tempo para completar a sua obra. Aquele que é fiel, que começou a boa obra, é fiel para terminá-la. Bendito seja o nome de Jesus. Aquele que é fiel, diga comigo. Aquele que é fiel, que começou a boa obra, é fiel para terminá-la. Paulo, ele continua naquele lugar pregando o Evangelho. Ele vai pregando o Evangelho. E aí ele se depara por alguns dias com uma jovem. E essa jovem, ela começa a gritar e a proclamar, falando que Paulo e Silas eram servos do Senhor. Esses homens, eles anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso vinha da boca de quem? De uma menina possessa. Passaram-se alguns dias, a Bíblia não fala quantos, mas a Bíblia fala que alguns dias. E Paulo ficou perturbado. Versículo 18 diz que Paulo ficou perturbado. E aí eu lembro que às vezes acontece que a gente às vezes não sabe o profundo que está acontecendo, mas a gente tem um toque, alguma coisa nos incomoda e diz: tem algo de errado. Paulo ficou perturbado. E quando o Espírito Santo, ele nos incomoda e nos diz que tem algo de errado, mesmo que os nossos olhos carnais não consigam ver o que está por detrás, nós vamos para o joelho orar. Nós vamos pedir ao Senhor discernimento, porque nós precisamos. O mundo espiritual, ele entra em guerra constante. E se nós não vigiarmos, nós caímos, porque tem muita coisa que parece, mas não é. E o uso do engano, ele vem. Mas Paulo se perturbou. Há uma conexão de Deus para aquele que tem o Espírito de Deus. Deus não deixa se enganar. Paulo estava fazendo uma obra, e aí vem essa menina usada por demônios, dando testemunho. E aí eu te pergunto: quem é que tem dado testemunho da tua vida? Você tem recebido testemunho de quem? E Paulo repreende aquele demônio. Louvado seja Deus. Algumas Bíblias dizem, a tradução diz que ela era uma jovem pitonisa. Louvado seja Deus. Que essa jovem era considerada uma sacerdotisa. E eles acreditavam que ela previa o futuro pelo espírito de Pitom, que era como uma cobra, que tinha a ver com Apolo. E eles acreditavam piamente, porque o uso do engano na vida daquela menina, daquela sacerdotisa, era muito grande. Ela trazia lucros para os seus sermões.
E Satanás usava ela para trazer palavras para algumas pessoas e enganava algumas pessoas. Enganava no sentido de que acertava muita coisa, mas enganava em relação ao caminho da salvação. Porque a Bíblia diz que só há dois caminhos, um que te leva ao céu e o outro que te leva ao inferno. Não existe três caminhos, existe dois. E todos nós temos que escolher o caminho que nós vamos seguir. Louvado seja o nome de Jesus. E quando Paulo expulsa esse demônio, que liberta essa menina, imagina, essa menina escrava de Satanás, não tinha vida própria, porque ela era considerada apenas uma ferramenta viva, uma ferramenta nas mãos daqueles senhores. E Paulo repreende aquele demônio. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz que há um alvoroço, e eles começam a mentir, eles começam a falar, a trazer controvérsia, dizendo que Paulo estava trazendo ali, Paulo era judeu e estava trazendo a sua religiosidade para dentro, porque aquilo ali não podia, lembra? Roma não podia. Eles até permitiam que os judeus podiam ter a sua religião, mas não podiam divulgar. Então eles incriminam. Eles não podiam dizer, olha, Paulo expulsou o demônio dessa menina. Isso incriminar ele de alguma forma? Não havia lei para isso. Mas então eles começam a criar alguma coisa para incriminar. Eles mentem. E aí a gente para e pensa, né, irmãos? Ele estava fazendo a obra de Deus, e agora ele é caluniado. E como se não bastasse a calúnia, vem agora o quê? Aqueles homens que têm os açoites e já açoita Paulo e Silas, rasga a roupa. Agora tu pensa aí, rasga a roupa deles. O que é isso? Vergonha, traz vergonha. Açoite, lembra dos açoites? Lembra como era um açoite romano? Lembra? Que a Bíblia nos fala dos açoites romanos, que era cruel. Eles dilaceravam a pele. Você lembra disso? E eles estavam fazendo uma obra do Senhor, mas presta atenção, ao fazer a obra do Senhor, o mundo espiritual se move sim, mas não há Deus maior do que Deus. Pode até se levantar, pode até vir com os açoites, com as prisões, mas Deus sempre tem resposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles vêm trazendo os açoites, louvado seja o nome do Senhor. Açoitam e recebe. O carcereiro, ele recebe uma palavra que é para colocar aqueles dois homens em segurança máxima. Imagina você se estivesse trabalhando e recebe uma ordem dessa. Quem que você vai pensar? Que é uns bandidos bem perigosos, não é isso? Ele pega o tronco daquele que é a masmorra já dessa prisão, já tinha, que é o interior, aonde não havia luz, não havia a entrada de ar para renovação do ar. Olha que lugar aonde eles foram parar. E como se não bastasse, prende os seus pés no tronco
E se você não parou para entender ainda que a posição daquele tronco, a posição que era colocar os pés, era a posição que trazia dor, porque as pernas ficavam separadas de forma a trazer dor, já era castigo. Agora tu imagina estar com as costas toda lenhada, rasgada, está numa posição terrível de dor, e a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas adoram ao Senhor. O lugar era impróprio, o horário era impróprio, perto da meia-noite. Mas aquele que tem compromisso com Deus, porque o mesmo Deus que perturbou Paulo e disse: ó, tem algo de errado aí, vigia, toma cuidado, vou te revelar. Agora também chama Paulo, toca em Paulo, e Paulo começa a adorar. Louvado seja Deus. Eles começam a adorar ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Toca aquela música, por favor. O coro dela aí. Eles cantam, louvam ao Senhor em meio à dor, em meio à escuridão, em meio ao sofrimento. Mas a boca se abre para adorar. Louvado seja o nome de Jesus. Bora! Aleluia. Vai! Agora, vamos agora.
se moveram. O terremoto entrou naquele lugar, mas o terremoto entrou naquele lugar. O carcereiro, ele acordou, mas ele sabia que tinha algo de sobrenatural e que tinha a ver com aqueles dois que estavam lá, que não era um terremoto qualquer. Bendito Deus, aconteceu ali um milagre moral. Todos nós estamos aqui. Não faça isso, não te mate. Todos nós estamos aqui. Ontem foi falado sobre isso. A porta se abre, as pessoas estão presas há anos. O que acontece quando as portas se abrem? A primeira coisa que vem, mete o pé. Mas o milagre moral, lembra? Tem que nascer de novo, tem que nascer do Espírito. Gente, eles estavam louvando e o Espírito Santo já foi trabalhando naquele lugar. E eram pessoas que estavam presas. Oh, glória a Deus! E agora ocorre um milagre espiritual. Deus salva aquele homem. Entra na história daquele homem. O carcereiro se rende. O que eu tenho que fazer, crer? Ele aceita Jesus. Ele aceita a palavra. Ele, no começo, você vê que ele quer se matar. Por quê? Porque ele acredita em César. E agora, ele... eu estou perdido. Por quê? Todo mundo está solto. César vai acabar com a minha vida. Eu não vou ter mais reputação. Ele quer na reputação dele. Ele se preocupa com a reputação dele. Mas quando a palavra de Deus entra, ele pega Paulo e Silas. Levantei. Diz a Bíblia que ele mesmo, ele começa a limpar os vergões dos açoites. Aleluia! Aquele homem que não se importou, que trancou os pés e não queria nem saber se ia provocar mais dor. Agora ele está lá limpando. Ele está limpando. Porque ocorreu agora um milagre espiritual. Bendito seja o nome de Jesus. E nessa mensagem eu quero dizer para você que Deus não faz acepção de pessoas. Deus resgatou Lídia, que era uma mulher considerada para o nosso tempo rica, uma mulher que era asiática. Deus salvou a jovem possessa de demônios, que era uma pessoa escrava, que era uma jovem grega. Oh Jesus, Deus salvou o carcereiro que tinha uma condição média. Bendito seja o nome de Jesus. E era romano. Deus não faz acepção de pessoas. Ele resgata a tua vida porque Ele te ama. Você precisa entender isso. Não troque a presença do Senhor. Não troque, não deixe a presença do Senhor por nada desse mundo. Eu quero que você se coloque de pé agora em nome de Jesus. Vocês podem louvar de novo, Senhor? Aleluia. No sábado, nós estávamos aqui numa consagração e eu trouxe uma palavra rapidinho, falando do louvor. Que o louvor acalma a alma.
estavam, ele não olhou para a sua condição, mesmo num lugar de escuridão, mesmo num lugar inóspito, mesmo numa situação que eles não sabiam nem se ia sair vivo, mas eles adoraram. Pede agora ao Espírito Santo: Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Eu não quero sair daqui sem nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Eu não quero servir de apenas estando na tua graça. Eu preciso ser alcançada. Alcance, porque é o Senhor que me alcança. Eu dependo de ti. Aleluia. Alcance, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós passamos aqui por várias situações. Eu não sei se você se enquadrou em alguma, mas o Espírito Santo de Deus, que trouxe um terremoto para a vida de um carcereiro, Ele pode trazer um terremoto, Ele pode trazer um maremoto, Ele pode trazer